Esdras 2. A lista dos que voltaram da Babilônia. São estes os que da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os que vieram de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Realaías, Mordecai, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baanã. Eis o número dos homens do povo de Israel, os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 770. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 723. Os filhos de Asgad, 1222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Begvai, 2056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofa, 56. Os homens de Natote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat Arim, Sefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramai e de Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbi, 156. Os filhos de outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Sebnaá, 3.630. Os sacerdotes. Os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Passur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesu, Cadmiel e os filhos de Adavia, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Tamor, os filhos de Acube e os filhos de Atitita, os filhos de Sobai, ao todo 139. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai e os de Anã, os filhos de Gidel e os filhos de Gaar, os filhos de Reaías e os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gozão, os filhos de Uzã e os filhos de Peseia, os filhos Bezai e os filhos de Asnã e os filhos de Meunitas e os filhos de Nefuseus e os filhos de Baquebuque e os filhos de Acufa e os filhos de Arur, os filhos de Baslufe e os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera e os de Temã, os filhos de Nesias e os de Atifa, os filhos de servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete e os filhos de Peruda, os filhos de Jaala e os de Darcon, os de Gedel, os de
Cefatias, e os filhos de Atio, e os filhos de Poquerete, Azebaim, e os filhos de Ami, todos os servidores do templo, e os filhos de servos de Salomão, 392. Também estes subiram até o Melã, Tel Arza, Querube, Adã e Emer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias e os filhos de Necoda, 652. Também dos filhos de sacerdotes, os filhos de Ebaías e os filhos de Cós e os de Barzilai, que se casaram com uma das filhas de Barzilai, e o Gileadita, que foi chamado do nome dele. Estes procuraram os registros nos livros genealógicos, porém não o acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhe disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantassem um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi-se de 42.360, afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245, os seus camelos 435, os jumentos 6.720, alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para as restaurarem no seu lugar, segundo seus recursos, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 dáricos, e em prata 5.000 arratéis e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo Israel.